Olá, boa tarde a todos. Começamos mais um programa Questão de Fé com o Padre Roberto Miranda nessa terça-feira, com reprise amanhã pela manhã, também na quarta-feira. Então assista hoje, ou na terça-feira ou amanhã. E hoje nós queremos começar o nosso programa agradecendo a Deus pela vida do nosso bispo, Dom Davi, que agora é administrador diocesano, e já estamos também aguardando o nosso novo bispo, o Dom Antônio, que ele seja desde já acolhido com amor pela diocese e que possamos rezar por ele, para que faça um governo pastoral com muito amor e dedicação. E, claro, peçamos também as orações ao Dom Davi, que tanto doou a sua vida, doou toda a sua existência para o ministério da Igreja e aqui na Diocese de São João da Boa Vista serviu há tantos anos. Que Deus o abençoe e lhe conceda muita saúde. Lembrando também que nós estamos na semana em que estamos fazendo novena de Nossa Senhora do Rosário, chamado a Novena da Vitória, porque a Nossa Senhora do Rosário está ligada à história da vitória na Batalha de Lepanto, em 7 de outubro de 1571. Então, quando os turcos otomanos estavam para invadir o Vaticano, e o Papa Pio V pediu que toda a cristandade rezasse o rosário. As esquadras navais dos muçulmanos era bem maior, as esquadras dos reis católicos em menor número, então o Vaticano corria risco e com ele toda a cristandade. No entanto, com o rosário na mão, rezando o terço, toda a cristandade, então a batalha foi vencida. Nossa Senhora venceu, os muçulmanos foram expulsos e nós temos lá o nosso Vaticano, a sede da Igreja. Portanto, nós queremos rezar durante toda essa semana pedindo muitas vitórias, porque assim como Nossa Senhora, que foi chamada no começo de Nossa Senhora da Vitória e depois passou-se a chamar Nossa Senhora do Rosário, exatamente porque o Rosário venceu a Batalha de Lepanto. Então, participando da Novena da Vitória, vamos alcançar muitas vitórias em nossa vida. Todos os dias, às 7 da noite, né? Então, já estamos aí fazendo alguns dias, mas você que não fez os dias anteriores, ainda pode ir à igreja, agora terça, hoje, 7 da noite, quarta, 7 da noite, quinta, sexta, 7 da noite, sexta é o dia dela. Então faça, quem não fez a novena inteira, faça 3 dias, faça então o tríduo, preparatório para o dia dela, esses 3 dias, que tenho certeza muitas graças vão ser alcançadas. Lá na igreja tem o papel de oração, para que você você escreva lá os seus pedidos por intercessão da mãe. Então, durante toda a semana, missa às 7 da noite, Inclusive no sábado e no domingo também. Sábado tem a missa 3 da tarde, em latim, no rito de São Pio V, e depois também tem 7 da noite, aí terminou a novena, mas tem a festa de Nossa Senhora do Rosário, que começa agora, próximo final de semana. Sexta-feira é o dia dela, dia 7, depois nós temos festas 7, 8 e 9, no final de semana. No outro final de semana continuamos a festa de Nossa Senhora do Rosário, então as missas de sábado e domingo, que eram 7h30, passam a ser 7 da noite, para que possamos ter mais tempo para participar também da festa, fazer essa comunhão, essa confraternização também na festa de Nossa Senhora do Rosário, que serão 3 finais de semana. Hoje nós vamos ouvir também agora uma pequena mensagem. Toda semana a gente convida um padre para falar conosco, para estar aqui, para mandar a sua mensagem, Então está aberto o espaço para todo padre que nos assiste também, quiser vir aqui, quiser falar conosco, quiser nos receber, nós vamos até aí para gravar a mensagem que você gostaria de dizer a cada um daqueles que assistem. Hoje nós temos a mensagem do Padre Paulo, que é da Diocese de Guaxupé, mas é um grande amigo nosso, já celebrou muitas vezes aqui conosco, já celebrei outras vezes também na paróquia dele. Então vamos ouvir agora uma mensagem do Padre Paulo, da Diocese de Guaxupé, que vive em São Pedro da União. Uma boa tarde a todos os que nos assistem nesse momento, programa Questão de Fé. Sou o Padre Paulo Carmo Pereira, da Diocese de Guaxupé, e atualmente sou pároco da paróquia de São Pedro Apóstolo, de São Pedro da União, aqui bem no sul de Minas Gerais.
E também é muito amigo do nosso querido Padre Roberto Miranda, que teve essa bela iniciativa de colocar no ar este programa Questão de Fé, né? Quero dizer, como mensagem para vocês, que a fé é um tema que vem sendo ressaltado constantemente na nossa igreja, né? No entanto, é que não muito tempo o Papa Bento XVI ele proclamou o ano da fé, e até muitos escritos, muitos livros que vocês podem pesquisar, até mesmo nos meios de comunicação. Mas a fé, né, a relevância da fé, simploriamente falando, nós podemos dizer que a fé nós a temos no nosso coração. Nós precisamos ser mais astutos, mais espertos, como dizia o próprio Jesus, de fazer com que essa fé possa dar frutos, né, de santidade, de coisas boas para a nossa vida, para a vida dos outros, para a vida da igreja, né? A fé, como diz o profeta Isaías, ela é um pavio que ainda fumega. Por isso que você deve dizer, nós devemos dizer, que nós temos fé. Embora seja pequena, fraca, mas essa brasa, essa cinza tem que ser soprada, para que essa brasa seja reacendida, o fogo do Espírito Santo aqueça os nossos corações. Então, essa é a mensagem que eu deixo, né? Que você não apague o pavio que ainda fumega no seu coração da fé, né? Lembrando o nosso querido Papa Emérito, se é assim que podemos dizer, ele, no ano da fé, ele disse muitas coisas, né, sobre a fé. E, enfim, o meu abraço a todos os que nos assistem nesse momento, um cordial abraço ao Padre Roberto Miranda, que é reitor do Santuário de Nossa Senhora do Rosário, em Mococa, né? Grande amigo, né? E que Deus abençoe a todos, em nome da Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo. Boa tarde a todos. Muito obrigado ao Padre Paulo por esta bela mensagem. Nossos cumprimentos também a ele, a toda a paróquia de São Pedro, aí de São Pedro da União, em Minas Gerais, na Diocese de Guaxupé. Deus abençoe toda a sua comunidade, Padre Paulo. Abençoe todos os que me receberam também aí com tanto amor, tanto carinho, todos os ministros, todos os acólitos, secretária, as pessoas que trabalham com o Senhor aí, né, na paróquia, né, de São Pedro. Que Deus abençoe sua comunidade. Esperamos que o senhor possa vir aqui um dia participar ao vivo conosco aqui. Quem quiser fazer uma pergunta para o Padre Roberto, né? Já pensa na sua pergunta, pode mandar pelo telefone ou pode mandar pelo e-mail, ou pode nos convidar para irmos até aí, né? Onde você se encontra, a gente grava a sua pergunta e nós respondemos aqui. Nós vamos ter então hoje algumas perguntas e logo depois nós temos a parte principal do programa, que é a leitura do Evangelho e a proclamação de uma mensagem que o Evangelho quer nos dizer, uma atualização da mensagem de Cristo para os nossos dias, que é muito importante. E aí vamos terminar o nosso programa rezando na Capela do Santíssimo, né? Orando diante de Jesus presente na Eucaristia, em corpo e sangue, alma e divindade, e aí terminamos abençoando a água. Então, para você, desde agora, no começo do programa, já prepare o seu copo com água, sua garrafa, não é? Com água, deixe próximo. Na hora da bênção, você aproxime da televisão, porque a bênção é um sacramental. Então, pode ser dada também à distância. E você recebe onde você está, tanto para sua casa, sua família e, sobretudo, para esta água que é por nós abençoada toda terça-feira. Neste programa, que eu te convido a acompanhar sempre, 10 para as 6 da tarde, toda terça-feira, repetindo na quarta-feira pela manhã. São 6 horas da tarde, momento de oração, momento de fechar os nossos olhos, momento de curvar a cabeça, momento de se colocar na presença de Deus, colocar os nossos pedidos para esta oração das 6 da tarde, por intercessão da Virgem Maria. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria. E ela concebeu do Espírito Santo.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo de Deus se fez carne E habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oremos. Infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, para que nós, que reconhecemos pelo anjo os mistérios da encarnação do vosso Filho, cheguemos pelos méritos de sua paixão e morte à glória da ressurreição. Por Cristo nosso Senhor. Agora é o momento de respondermos algumas perguntas que nos foram feitas durante esta semana, não é? O meu nome é Elias. Eu queria perguntar para o padre Roberto, por exemplo, todos os padres realmente usam a batina, ou é obrigatório ou não? Então veja bem, é uma longa história, não vou contar toda a história da batina, mas os padres sempre utilizaram uma veste que o diferenciasse do povo. Isso para que as próprias pessoas tivessem uma referência, né, para ao olhar um sacerdote reconhecê-lo e poder receber dele aquilo que necessitava. A gente sabe que a batina foi utilizada durante muitos séculos. O padre não podia tirar essa batina preta que eu estou usando hoje, né? Então era a roupa do dia a dia, né? Não é paramento, isso é roupa do padre, uniforme sacerdotal, para que a gente possa passar na rua, como disse São Francisco, que ele passava na rua com o hábito dele e muitos se convertiam só por ver aquele homem santo passando com seu hábito. E aí muitas pessoas se lembram de Deus, voltam o seu olhar, seu pensamento, seu coração a Deus, ao ver passar um padre de batina, uma irmã de hábito, um irmão de hábito, né? Então, foi obrigatório até depois do Concílio Vaticano II. O Concílio Vaticano aconteceu de 1962 até 1965. Né? Mas o Papa Paulo VI, por volta de 1969, então ele baixa um decreto dizendo que a batina se tornaria a partir dali facultativa. Facultativa. Eu lembro que nosso bispo Dom Davi disse uma vez para nós que ele estava morando em Roma nesta época, né, em que saiu. Ele era seminarista e ele estava no seminário lá com outros brasileiros, né? Ele é português, mas estavam com com brasileiros, e que no dia em que viram lá o decreto do Papa Paulo VI grudado no mural do seminário, que a batina era facultativa, no outro dia, quando eles foram para a faculdade, né, os brasileiros foram os primeiros a irem de calça, camisa e alguns até de chinelo, né? Aí os italianos e os outros de outros países que foram com a batina, né, até se espantaram e chocaram um pouco, porque estava permitido a partir dali o uso facultativo da batina, né? Inclusive, na verdade, começou pensando-se em dispensar a batina para viagens. Quando o padre estivesse em ônibus, avião, para viagens, então para ele ficar mais confortável e também evitar um pouco de tantas pessoas em volta assediando. Mas, de qualquer maneira, né, o que diz hoje o direito canônico, né, a respeito disso? A batina, como essa, que é de preta até os pés, né, ela não é obrigatória para todos os padres, senão todos estariam vestindo, evidentemente, como já foi. Então, até os anos 60, né, você que andava pelas ruas e visse um padre, logo reconhecia porque ele estava de batina.
Tá? Mas depois que o Papa Paulo VI decretou, né, o uso facultativo da batina, então as pessoas passaram cada vez menos a utilizá-la. Né? E a gente percebe uma volta da batina a partir dos anos 90, final dos anos 90, ano 2000, né? Nós vemos os seminários, os seminaristas querendo usar novamente a batina, né? No seminário onde eu me formei, usava-se batina desde o primeiro dia de propedêutico, né? Antes mesmo de fazer a filosofia, a teologia, o bispo já permitia utilizar a batina, né? Do Emílio Pignoli. Então, agora, o direito canônico diz que mesmo que o padre não utilizar a batina, que é esta roupa que vai até os pés, que ele use um hábito talar, né, que significa uma veste clerical que o identifique como pastor, que o identifique como sacerdote. Então, o direito canônico até hoje, né, o direito novo, nos afirma que nós temos sim que usar uma veste que indique que ali está um sacerdote. Né? Quando o padre é muito conhecido, todo mundo conhece, também ele pode vestir roupa civil, né, no seu dia a dia e não ser necessariamente obrigado a estar com a veste talar. Mas o direito canônico exige que assim seja. Né? E que eu espero ter podido responder um pouco a sua pergunta, viu, Elias? Deus te abençoe, um grande abraço. Bom, gente, agora chegamos a esse momento do nosso programa em que Deus quer falar ao seu coração. Deus quer trazer uma mensagem a você de conforto, de paz, de força, de graça. Um momento em que Deus quer mostrar para nós no Evangelho como ser cristãos de verdade. Porque ser cristão não é simplesmente ficar pedindo coisas a Deus, pedir que Ele nos cure, nos liberte, nos afaste do mal. Isso tudo é muito importante e devemos pedir porque Ele também nos ensinou a fazer isso e Ele mesmo realizou tantos milagres, tantas curas, libertações. Mas também existem outros ensinamentos que nos faz ser cristãos e que nos faz ser verdadeiros seguidores da mensagem que nos salva. Então hoje nós vamos falar do Evangelho de João, capítulo 8, versículos de 1 a 11, que fala da mulher adúltera. Você pode até conhecer este Evangelho, mas é importante que a gente possa cada dia mais aprofundar a nossa reflexão em cada trecho do Evangelho, para enriquecer ainda mais a nossa vida. Dirigiu-se Jesus para o Monte das Oliveiras. Ao romper da manhã, voltou ao templo e todo o povo veio a ele. Assentou-se e começou a ensinar. Os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher que fora apanhada em adultério. Puseram-no no meio da multidão e disseram a Jesus: Mestre, agora mesmo esta mulher foi apanhada em adultério. Moisés mandou-nos na lei que apedrejássemos tais mulheres. Que dizes tu sobre isso? Perguntavam-lhe isso a fim de pô-lo à prova e poderem acusá-lo. Jesus, porém, se inclinou para a frente e escrevia com o dedo na terra. Como eles insistissem, ergueu-se e disse-lhes: Quem de vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar a pedra. Inclinando-se novamente, escrevia na terra. A essas palavras, sentindo-se acusados pela sua própria consciência, eles se foram retirando um por um, até o último, a começar pelos mais idosos. De sorte que Jesus ficou sozinho com a mulher diante dele. Então ele se ergueu e, vendo ali apenas a mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. E disse-lhe então Jesus: Nem eu te condeno. Vai e não tornes a pecar.
Este trecho do Evangelho é um trecho muito importante para nós, cristãos, porque mostra o amor e a misericórdia de Jesus Cristo, que para nós é a misericórdia do próprio Deus. Então hoje, quando nós vemos Jesus se dirigindo ao Monte das Oliveiras, depois, quando amanhece, ele volta para o templo de novo para continuar ensinando. E aí, diante daquela grande multidão que está cercando Jesus, que para o povo israelita ele já é o mestre, porque ele está ensinando, né? E os fariseus, os escribas, que são os doutores da lei, acabam querendo desafiar Jesus, para saber se Jesus vai ou não obedecer à lei de Moisés. E então chegam até Jesus com uma mulher apanhada em adultério. E eles dizem: acabamos de pegar esta mulher em adultério, Senhor. A lei de Moisés diz que nós devemos apedrejá-la até a morte. E o Senhor o que diz? Essa pergunta, que eles fazem a Jesus é simplesmente para saber se Jesus é obediente à lei de Moisés, que para os judeus daquele momento era a lei suprema, tudo que Moisés tinha dito. Mas Jesus é o Deus da vida. Jesus é o Deus que não quer a morte de ninguém. Jesus não quer o mal. Jesus quer que todos se compreendam, que todos se amem e que todos reconheçam que também têm pecados. E é por isso que ele utiliza essa frase tão conhecida por nós. Ele que agacha ali e fica escrevendo, com o dedo na terra, aí eles ficam insistindo para que Jesus dê uma palavra. Então Jesus se levanta e diz a sua famosa frase: quem de vocês não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E então, quando ouviram essas palavras, eles recuam, porque a própria consciência deles acusava-os também de pecado. Quantos daqueles que estavam acusando, querendo apedrejar, talvez até já tivessem saído também com esta mulher? Não se sabe, mas o que se sabe é que ela tinha cometido de fato um pecado. Os 10 mandamentos, nós temos o 6º mandamento, que diz não pecar contra a castidade, que é uma versão que a igreja coloca para nós, e lá no Êxodo capítulo 20, nos versículos de 1 até 10, nós vemos ali os 10 mandamentos, e nós encontramos o 6º mandamento: não cometerás adultério. Temos o mandamento de não cometer adultério. Jesus não quer retirar o mandamento, como ele mesmo disse, Eu não vim para tirar nenhuma vírgula dos mandamentos. Realmente ele considera como pecado. O que Jesus não tolera é que as pessoas condenem umas às outras, que as pessoas apontem o dedo para o outro como se só o outro fosse pecador, como se ela mesma não fosse também uma pessoa que erra, que tem suas fraquezas, suas tentações. Hoje, então, quando Jesus diz essa frase, quem não tiver pecado atire a primeira pedra, começa a sair um por um para ir embora, começar dos mais velhos, que tinham lá mais conhecimento e que tinham também, quem sabe até mais pecados, foram também se retirando. Jesus, então, ficando sozinho com a mulher, diz: onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Ela diz: não, Senhor, ninguém. Então Jesus disse: não, eu também não te condeno. Vai e não tornes a pecar. Então Jesus sabia que era um pecado, mas ele diz: não torne a pecar. O pecado era porque ela foi apanhada em adultério. O casamento é indissolúvel. Quando se casa, devemos ter a certeza de que amamos aquela pessoa. Temos que casar com consciência. Por isso que aqui na Igreja do Rosário nós damos um curso de 5 semanas, 2h30 cada semana, para que o casal, individualmente para cada casal, para que possa refletir muito bem. Aplicamos testes psicológicos, testes de compatibilidade. Depois entramos na questão do sacramento, da vida do casal, mas trabalhamos um pouco essas questões porque é importante que o casal tenha consciência e certeza do passo que quer dar na vida, que é um dos mais importantes, que é o casamento. Então, o casamento é indissolúvel e separar-se e ficar com outro é adultério. Jesus reconhece como pecado, mas ele diz a ela: vá e não peques mais.
Que lição este evangelho traz para você, para mim, para cada um de nós? Veja bem, na igreja nós convivemos com pecadores. Às vezes tem pessoas que não frequentam a igreja e falam assim: eu não vou na igreja não, porque lá está cheio de gente que peca, lá está cheio de gente, olha, vai na igreja, reza, comunga, mas está falando mal dos outros, está fazendo isso, está roubando, está matando, Enfim, né? A gente tem a mania de dizer que quem vai na igreja comete erros, mas quem não vai também os comete. E quem vai não é porque é um santo que caiu do céu, de auréola e tudo. Não é uma pessoa perfeita. Aquela pessoa que está na igreja, ela está indo para buscar crescer em comunhão com Deus, aprender cada dia o segmento de Jesus, dos seus ensinamentos. Então, na igreja, a gente encontra, sim, pessoas que erram, que caem, que prejudicam até os outros, mas que nós não devemos julgar, apontar o dedo, criticar, mas devemos saber amar e devemos usar a misericórdia que Jesus teve por esta mulher, dizendo: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Ora, quem nunca caiu? Quem nunca errou? Porque os santos da igreja dizem que tem 3 coisas que nos levam ao pecado. 3 coisas que podem, na verdade, nos conduzir ao pecado. Eles dizem, primeira coisa, a fraqueza humana. Né? Nós temos uma certa fragilidade. Depois do batismo, que apaga o nosso pecado original e os pecados pessoais, se a criança tiver acima de 7 anos, nós mantemos ainda em nós a concupiscência, que é a inclinação para o pecado. Então já existe essa fraqueza humana. O segundo motivo que os santos nos dizem, e São Tomás de Aquino é um deles que afirma esta verdade, são as tentações diabólicas. Portanto, o inimigo está o tempo inteiro atormentando, tentando a pessoa para que ela erre, para que ela caia, para que ela cometa pecados, para que ela faça o mal. E também o terceiro são as circunstâncias da vida. A pessoa se coloca num lugar em que ela está propícia a pegar o que não é dela. Aí já tem a fragilidade humana, ela diz, eu necessito disso. Aí vem também a tentação diabólica, pega mesmo, porque não vai fazer diferença. A pessoa acaba cometendo o pecado, não é? E quanto ao 7º mandamento, de furtar, né? Não furtar, e aí, então, por quê? Porque teve a fraqueza dela, teve a circunstância, permitiu o local onde ela estava, as pessoas que estavam ali, e também a tentação diabólica que fez com que ela caísse no erro. E assim, todos os demais pecados têm esses 3 fatores que conduzem à sua queda. Esta mulher, certamente, assim como todos os seres humanos, também tem essas fraquezas. A fraqueza pessoal, situações de pecado, né? Por exemplo, essa mulher cometeu adultério. Qual foi a circunstância, né? Ela provavelmente não estava perto do marido, estava num lugar mais afastado, estava num lugar ermo, né? E havia ali então um homem que a tentou, que tentou seduzi-la, enfim, né? Algo aconteceu. E a fraqueza dela, não se sabe como ela estava vivendo o casamento, ela caiu. Então a fidelidade, se você está namorando, se você está noivo ou casado, lembre-se, seja fiel. Seja fiel, porque você só tem a ganhar. Um casal tem sempre que pensar um no outro. Porque, veja bem, quando a mulher pensa em fazer o homem feliz e ele se sente acolhido e amado e, portanto, ela está fazendo tudo para que ele se sinta bem, seja feliz, e ele, por sua vez, fazer tudo para a mulher se sentir à vontade, se sentir alegre, se sentir feliz, veja que os dois vão estar felizes. Porque eu não posso ser feliz do lado de uma pessoa infeliz. Porque a pessoa, quando está triste, quando ela está chateada, quando ela está desgostosa, ela é uma pessoa agressiva, uma pessoa que não quer conversar, não quer partilhar. Então, para que você mesmo seja feliz, é preciso que você leve primeiro a felicidade às pessoas que estão à sua volta. E, sobretudo, dentro da mesma casa, numa vida conjugal. Então, esta mulher foi perdoada. Jesus diz no final, mulher, onde estão aqueles que te condenaram? Eles não te condenaram? Não, Senhor, não me condenaram. Eu também não te condeno. Esta frase do Senhor serve para você que está ouvindo, para mim, para cada um de nós. O Senhor tinha dito já, eu não vim para condenar o mundo,
mas para salvar o mundo. A preocupação de Jesus é salvar. Então, que possamos sempre lembrar que ele tem este amor, esta misericórdia. Eu costumo dizer que toda vez que nós começamos a criticar alguém, falar mal de alguém, né, é a mesma coisa de jogar pedra. Não mudou muito, né? Parece que acabou aquele tempo, né, em que se apedrejava a pessoa até a morte. Mas mesmo hoje, né, nós apedrejamos com palavras, com agressões, apontando o dedo, falando, né? Ai, tal pessoa fez isso, olha que coisa horrorosa, né? Isso ainda são pedras. O que a gente tem que fazer é um exercício. Qual exercício, padre? É fazer uma lista dos seus defeitos, fazer uma lista das suas fraquezas, uma lista dos seus erros e olhar para ela e falar: Senhor, quantos erros também eu já cometi na minha vida, quantas fraquezas eu tenho, quanta dificuldade ainda eu tenho na minha vida para conseguir fazer as coisas certas. E aí quando você olha para aquela lista, você deve dizer a si mesmo: Senhor, assim como eu quero que as pessoas me amem, me aceitem como eu sou e não me critiquem, que a partir de hoje eu também pare de criticar o outro, de falar mal do outro e de apontar o dedo e de condenar o outro. Jesus não veio para condenar, ele veio para salvar. Então, que a pessoa pense diferente, haja diferente, se comporte diferente. Isso não é motivo para discriminação, não é motivo para a rejeição da pessoa, mas é motivo de ter misericórdia, porque a pessoa cometeu um erro. E veja que muitas e muitas vezes nós também apedrejamos as pessoas com palavras, nós falamos mal, nós criticamos e às vezes a pessoa nem errou. Foi alguém que contou uma fofoca, uma mentira, né? Então ainda tem esta questão também. A questão de realmente a pessoa ter cometido um erro, que também não podemos jogar pedra porque também somos pecadores, e também tem a outra questão de que muitas vezes ocorre injustiça. A pessoa não cometeu nenhum pecado e mesmo assim tem gente falando dela. Que hoje esta lição do Evangelho, essa lição da Palavra de Deus, nos traga mais cuidados ao falar, cuidado ao pensar do outro, cuidado com o que nós repetimos daquilo que ouvimos os outros dizerem, né? Então, meu irmão, minha irmã, que hoje escuta essa palavra do Evangelho, releia em casa João capítulo 8, versículo de 1 a 11. É um texto muito conhecido, já ouvimos diversas vezes na missa, mas cada dia ela nos enriquece mais. Esse texto nos enriquece muito mais porque é a palavra viva de Deus. A partir de hoje, lembre-se de olhar também para os seus defeitos e de como você deseja ser amado. A outra pessoa que peca, que erra, que cai, também é um ser humano que precisa ser amado, que precisa ser acolhido. Não precisa jogar mais pedra do que o mundo já joga. E se por acaso essa pessoa cometer algo que ultrapasse o pecado, além de ser pecado, se torne também crime civil, crime, né, para a sociedade, mesmo assim, nós deixamos que as autoridades constituídas julguem e executem a pena. Não somos nós, cristãos, que temos que ficar apontando os dedos, apontando o dedo para tal pessoa e condenando, né? A nossa missão é amar, é perdoar, é acolher e é ser de fato uma pessoa que sabe olhar o mundo como um beija-flor, ver as coisas boas que aquela pessoa, porque ela fez um ato errado, um ato mau, a gente pensa que ela não presta, não vale nada. Não, não é assim. Porque todo mundo tem coisa boa e coisa ruim. Todo mundo tem um momento de fraqueza, de queda, suas coisas erradas, mas também tem um coração que no fundo, tem amor a Deus, tem amor à vida e amor às pessoas. Então, Jesus hoje quer dizer para você que ele também não te condena e ele quer dizer que não condena a nenhum daqueles que vêm a ele. Portanto, nosso socorro vem de Jesus. Somos fracos e pecadores. Eu, você e todo mundo que nós conhecemos nesta vida e que vivem neste mundo. Mas nós temos um Senhor e Salvador disposto a perdoar e dizer também para nós: vai, mas a partir de agora não tornes a pecar. Errar acontece, mas manter-se no pecado
Não. Temos que nos converter. Aquilo que realmente é pecado e que traz sofrimento para você mesmo e para outra pessoa são comportamentos, atitudes que devem ser eliminados para que você se torne cada vez mais semelhante ao Cristo Senhor, nosso Redentor, nosso Salvador, e o nosso modelo a ser copiado para que haja uma sociedade com mais amor e justiça, mais paz, aquilo que Paulo VI chamou a civilização do amor. Vamos então trabalhar juntos por esta civilização, para que o amor reine e o reinado social de Cristo seja estabelecido em todas as sociedades do mundo inteiro. Mas antes de chegar ao mundo inteiro, tem que começar no seu coração, no meu coração e no coração das pessoas que estão à nossa volta. Repasse essa mensagem, anuncie esta palavra para todas as pessoas que hoje sofrem com acusações, com dedos apontados, com injúrias, para que elas também recebam este conforto da palavra de Deus, de um Deus que não apedreja, mas acolhe e ama, e perdoa e pede que não se peque mais. Deus te abençoe. Vamos dar continuidade ao nosso programa agora com a nossa oração final lá na nossa capela. Vamos nos dirigir à capela do Santíssimo, nos ajoelhar e diante de Deus suplicar a bênção para a sua casa, para a sua família, para o seu trabalho, para tudo que você realiza. Deus te abençoe. Vamos continuar juntos aqui em oração nos momentos finais do nosso programa. Espere até a bênção final, termine no finalzinho do nosso programa. Chegou agora o momento da nossa oração, momentos finais do nosso programa. Já estamos aqui diante do Santíssimo Sacramento. Eu te convido a rezar conosco e já prepare a sua água, o seu copo com água, a sua garrafa, coloque próximo da televisão para que possa receber esta bênção e você ter sempre na sua casa água benta. Tenha sempre água benta em sua casa, tanto para beber, para cozinhar, para aspergir na casa e nos objetos. Vamos rezar com muito amor diante de nosso Deus e Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, nós nos colocamos aos seus pés neste dia para te agradecer por todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado, por toda a graça que o Senhor tem derramado sobre a nossa vida, o Senhor que tem feito milagres, o Senhor que tem feito prodígios. Ouça, Senhor, agora as preces deste filho, as preces desta filha, que conosco estão rezando agora, através deste programa. Abençoe cada casa, Senhor. Abençoe a família dessa pessoa que está assistindo, seus parentes e amigos, para que haja amor, entendimento, paz. Olha para esta filha que sofre, que padece, que enfrenta dificuldades, que enfrenta sofrimentos. Concede a ela a graça de se sentir acolhida e amada e fortalecida por Ti, pelo Teu Espírito Santo, para que ela possa vencer todas essas batalhas da vida. Olha para este filho, Senhor, que tem tentado tantas vezes se levantar e tem caído tantas vezes. Esse filho que às vezes tem acertado, às vezes tem errado. Esse filho que às vezes não conseguiu ser fiel a Ti, Senhor, tantas vezes, que cometeu erros, mas que o Senhor também hoje, como disse aquela mulher adúltera, não peques mais, mas eu não te condeno. O Senhor não te condena, filho, não te condena. Jesus que está aqui diante de nós não te condena, mas deseja o melhor para a sua vida, deseja que você se converta para viver uma vida de paz, de abundância e de graça de Deus. Abençoe este filho, Senhor, dando a ele o dom de sabedoria e discernimento para sempre fazer a sua vontade, que todas essas lutas e batalhas ele possa segurar a sua mão e continuar lutando, batalhando até a vitória. Fortalece este filho, fortalece esta filha, esta casa, esta família. Abençoe também seu trabalho, abençoe, Senhor, tudo seus planos, seus sonhos.
seus objetivos e dê paz a cada coração que agora nos escuta nesta oração que fazemos a Ti por intercessão de Nossa Senhora do Rosário e de São José. E agora vamos pegar a nossa água e vamos abençoar. Aproxime a sua água da televisão. Vamos rezar pedindo que Deus derrame a sua graça sobre esta água. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Deus de amor e bondade e misericórdia, nós os pedimos, abençoai e santificai esta água, derramando sobre ela a vossa graça, para que, se tornando água benta, sirva para a saúde do corpo e da alma, da mente e do espírito dos vossos filhos que dela fazem uso. Purificai, santificai e restaurai este filho e esta filha que desta água tomar, e onde ela for aspergida, todo mal seja afastado, derrotado e vencido, e a tua graça possa ali se fazer presente. Que esta água que lembra o nosso batismo seja para o nosso corpo e a nossa alma remédio de alegria, de paz e salvação. Abençoai e santificai esta água, por intercessão da Virgem do Rosário, São José, São Miguel, São Gabriel e São Rafael, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pegue a sua água, tome da sua água abençoada. E vamos então receber a nossa bênção final, terminando agora a nossa oração. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da Virgem do Rosário, São José, São Miguel, São Gabriel e São Rafael, Santa Joana d'Arc, São Padre Pio e Santa Teresinha do Menino Jesus, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Até o próximo programa, que Deus nos acompanhe e te espero na Igreja do Rosário, na Festa do Rosário, na novena de Nossa Senhora do Rosário, e te aguardo também aqui para, na próxima terça-feira, assistir conosco este nosso programa Questão de Fé. Madenox Móveis Planejados, produtos personalizados com design elegante, moderno e sofisticado. A Madenox é uma empresa que atende clientes com o mais alto padrão de qualidade, fornecendo soluções para seu comércio, empresa e residência. Produzimos móveis de acordo com a sua necessidade, além de corrimão e guarda-corpo em inox, fachada em ACM com luminosos. Acesse o nosso site www.madenox.com.